Vamos conversar? E aqui é uma conversa mesmo, sem roteiro, sem nada. É só porque eu acho que as pessoas estão precisando conversar mais sobre temas desafiadores. E aí eu quero expor minha ideia do porquê elas não conversam e só discutem. Eu tenho percebido que muitos temas desafiadores para as pessoas não são alvo de conversa. Elas até evitam conversar sobre esses temas com medo de discussões. Mas isso acontece porque elas desaprenderam ou convivem com pessoas que não aprenderam a conversar, a ouvir o outro. Eu li um livro ano passado que chama Comece pelo Porquê. Esse livro, basicamente, o autor fala sobre gestão de empresas e vendas de produtos. E aí ele tem o círculo de ouro. E esse círculo de ouro tem três camadas: o porquê, o como e o que. Então ele vai falar o porquê ele acredita, porquê ele criou aquilo, qual é a ideia que ele acredita, como ele desenvolveu a forma de resolver o problema e o que ele vende para resolver o problema. Então ele vai primeiro te mostrar o sentido daquilo ali, o porquê daquilo ali. Ele vai te falar, ó, a gente vai fazer isso por causa disso, porque assim tem sentido. Ao mesmo tempo que outro livro, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, o autor divide os sete hábitos em três partes. Então, a primeira seria a vitória pessoal, a independência da pessoa. Depois, a vitória pública, a interdependência. E, por último, que é ali afiar o machado, que ele chama, que é olhar para trás e aperfeiçoar esses hábitos. Então, tem essas três partes. A primeira parte, que é a independência da pessoa, são hábitos internos. Então você vai sempre ser proativo, você vai sempre começar com um objetivo em mente e você sempre vai fazer o que importa primeiro. Veja que isso causa a sua independência. Você para de depender dos outros, porque você é proativo, você sempre vai ter seu objetivo em mente, então só vai fazer o que te leva para o seu objetivo. E você sempre vai fazer o que importa primeiro. Então você vai definir prioridades. Porque se tudo é prioridade, nada é prioridade. Então você vai definir prioridades. Mas chega uma parte da vida, e é aí que eu quero entrar, que a gente tem que ter uma relação de interdependência. É quando eu dependo do outro e o outro depende de mim, que é a segunda parte desses hábitos. Então você tem que pensar de uma forma que todo mundo vai ganhar. E aí o autor lá do livro Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, ele chama isso de pensamento ganha-ganha, onde todo mundo ganha. E se não tem esse tipo de pensamento, ele aconselha a falar, então se alguém perde, ninguém ganha. Então a gente não vai fazer isso. E aí, temos aí o pensamento ganha-ganha, depois a gente tem o outro hábito, que é compreender o outro primeiro, para depois se fazer compreendido, e depois criar uma sinergia, que é criar um ambiente onde todo mundo está em harmonia, trabalhando bem. Então, vamos lá. E aí, lógico que a gente vai respeitar a hierarquia em uma situação de trabalho, principalmente lá no meu trabalho, que é um serviço público de segurança pública. Então, a gente tem a hierarquia para respeitar. Mas o que eu estou vendo em vários ambientes, não só no ambiente do meu trabalho, mas em vários ambientes, famílias, igrejas, vários locais, amigos, não conversam sobre assuntos em que um é dependente do outro, em que um tem que depender do outro. Ou, quando vão expor suas opiniões, não escutam os outros de forma que compreendam os outros para depois levar a ideia para eles e aí se fazerem compreendidos e criar uma harmonia, uma sinergia e todo mundo viver em comunidade, viver em harmonia juntos. Então, as pessoas sempre iniciam, ao invés de iniciar com o porquê, só falam faça isso, só falam é desse jeito. E não comece pelo porquê, não falam o porquê desenvolveram aquela ideia. Então, a partir do momento que você vai fazer algo que é sem sentido, você já fica desmotivado, desestimulado a fazer aquela ação, o que faz com que a sua produtividade caia. E aí isso prejudica todo o andamento ali do ambiente de trabalho, por exemplo. Porque se a sua produtividade cai, você não vai querer trabalhar, você vai desestimular. Então, estamos aí no primeiro ponto. Depois, quando a gente vê um pensamento que eu tenho que perder para você ganhar, ou você tem que perder para eu ganhar, também gera ali um conflito, uma certa discussão no ambiente que faz com que a pessoa já desestimulada por aquilo ali, ela já está irritada e ainda vem um pensamento que ela só vai perder para o outro ganhar, isso cria uma inimosidade, né? A gente cria inimigos dentro do ambiente de trabalho. Então, se eu sempre perco para você ganhar, isso é uma coisa ruim. E sempre que alguém vai com atitude para que os dois ganhem, se ele é questionado,
Tudo bem que a gente tem que respeitar a hierarquia, falando de novo. Mas a pessoa mais alta na hierarquia tem que ouvir seus comandados. Se essa pessoa se recusa a ouvir, consequentemente, ela vai ter a pouca produtividade dos seus comandados, porque eles vão ali estar fazendo coisas sem sentido. Compreender o outro para ser compreendido. Também você tem que compreender o que a pessoa sente, o que a pessoa vê, as ideias da pessoa, para depois expor suas ideias e até atacar a ideia da pessoa. Então você vai ouvir o que a outra pessoa tem a dizer para você contradizê-la e assim colocar a sua ideia como a melhor ideia, de forma com que essa pessoa se sentiu escutada, se sentiu ouvida e vai te seguir porque você a ouviu e rebateu os pontos críticos das ideias dela, e não só discutiu e falou é isso e pronto, acabou. Por fim, criar sinergia. A gente tem que criar um ambiente bom de trabalho, porque se eu estou trabalhando com você, eu dependo de você. E isso eu vi muito no curso operacional que eu fiz, lá no curso de intervenção tática. Então a gente dependia, um aluno dependia do outro para sobreviver muitas vezes. Você não depende sozinho. A grande dificuldade que a gente tinha é de manter o turno fechado. E aí os instrutores falavam: esse turno não está fechado, vocês ainda não são um bloco, ainda está com problema. Quando a gente começou a se unir, um ajudar o outro, independente do que um pensava do outro, independente das ideias do outro, quando a gente começou a se unir, criar aquela harmonia, a gente acabou se tornando amigos e um sobrevivendo pelo outro. A gente acabou se tornando uma família ali dentro. Então essa sinergia fez com que todos nós conseguimos nos formar com glórias e até com uma certa honra. Foi muito honroso formar ali. Então, enquanto a gente não era pessoas unidas, enquanto nós não éramos um bloco fechado, enquanto nós não tínhamos sinergia e tinha uma discussãozinha ali, uma discussãozinha aqui, ah, deu um probleminha aqui, eu não vou ajudar esse cara não. Ah, eu tô me ferrando por causa dele. Enquanto tinha esse tipo de pensamento, pessoas foram saindo e pessoas foram desistindo. A partir do momento que a gente se tornou unido, que era um pelo outro, a gente conseguiu impedir a desistência de alguns colegas. Ou esses colegas chegaram pra gente com a moral baixa, pensando em tocar o sino, a gente conseguiu mudar o pensamento deles. Porque estava todo mundo ali em harmonia. Então, a grande dificuldade das pessoas hoje é basicamente conversar umas com as outras. E aí elas querem ser independentes, viver como pessoas independentes. E ali elas são proativas naquilo que elas têm que fazer, elas vivem com o seu objetivo em mente e elas fazem o que é importante para elas primeiro. Mas nós não vivemos sozinhos a vida inteira. A gente vive em comunidade, a gente vive com uma família, a gente vive no trabalho com colegas de trabalho, nós temos amigos que nós saímos juntos, a não ser que você não queira ter amigos. Mas nós sempre vivemos com outras pessoas. E para viver com outras pessoas, a gente tem que conversar e que mostrar essa sinergia. Porque vai chegar um momento que essa independência não será o suficiente. E nós teremos que ser interdependentes. Nós vamos ter que depender de outras pessoas e outras pessoas dependerão da gente em algum momento. Se a gente não tem capacidade de conversar, se a gente simplesmente senta na mesa e fala: hoje eu não quero conversar com ninguém, hoje a minha bateria social está baixa. Se a gente simplesmente senta na cadeira e fala isso vai criando uma dificuldade de relação social com as outras pessoas, o que vai acabar fazendo com que nós não conseguimos o nosso objetivo. Porque só a independência não faz a gente chegar lá. A gente precisa da interdependência também da relação com outras pessoas. Uma relação de network, uma relação de trabalho, uma relação para ter ideias para chegar lá na frente, porque ninguém vive no mundo sozinho. Então, se você tem essa dificuldade de se socializar, comece a olhar o que essa dificuldade está tirando de você. Porque você pode ser uma pessoa independente, uma pessoa que consegue todos os seus objetivos sozinho, mas vai chegar uma hora que um objetivo vai fazer com que você dependa de outras pessoas e que essas outras pessoas também dependam de você para os objetivos dela. E aí você vai ter que ser forçado a fazer uma coisa que não quer. E ser forçado a fazer uma coisa que não quer, muitas vezes você faz mal feito. Conversar com as pessoas e ter relações mal feitas vai te prejudicar lá na frente. Então, esse aqui era um vídeo só, era mais um desabafo de algo que eu tô vendo aí rotineiramente, mas eu espero que você tenha colocado essa ideia na cabeça. Não adianta ser só independente. Você sempre dependerá de outras pessoas e outras pessoas sempre dependerão de você para qualquer coisa, para qualquer objetivo, seja ele qual for. Eu aprendi isso de uma forma muito difícil lá no curso. Deixou marcas físicas, inclusive.
mas eu trago isso para minha vida a partir de hoje. Espero que você tenha refletido e que leve isso para sua vida também. Até a próxima. Tchau, obrigado.